Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos e para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Lição de número 6, Filho como Verbo. Mais uma das lições importantes para o nosso crescimento. A introdução da revista diz assim: o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador, e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Aleluia, né? Então vamos para o primeiro ponto. Eu vou lendo aqui e nós vamos falando, explicando. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar aí sua mão, tá? Que nós vamos ouvir o irmão. Se não entender, fala, irmão Sérgio, eu não entendi, nós explicaremos novamente. O ponto 1, o Verbo como Deus eterno. O subtópico diz, o Verbo pré-existente. O prólogo de João, os 18 versículos iniciais, é chamado de Hino Logos, na abertura. No princípio era o Verbo. Está em João 1, a primeira parte do verso 1. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, de Gênesis 1 e 1. Claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário. João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, como está registrado aí em João 1,14, 3 e 16. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio, como está registrado em Colossenses 1 e 17. Muito bem, irmãos. Então nós já vemos esse primeiro ponto aqui, esse primeiro tópico, dizendo que ele já era pré-existente. Por isso é que a diferença de João para todos os outros evangelhos é que João ele não cita nenhuma genealogia. Por quê? A preocupação ou o intuito de João aqui é mostrar que Cristo é Deus e ele já pré-existia. Então, como os outros evangelistas, o Verbo, ele não cita genealogia, por quê? Porque o Verbo nunca foi criado. Ele já existia porque ele era Deus. Vamos ler alguns versículos para a gente entender isso? Salmo 33, verso 6. Depois um outro irmão abre, por favor, em Hebreus 11, verso 3. E depois 2 Pedro 3 e 5 e Isaías 44, 24. Então, primeiro,
Salmo 33, verso 6, Hebreus 11, 3, 2 Pedro 3, 5, Isaías 44, 24. Salmo 33, verso 6. Depois, Hebreus 11, 3. 33 de Salmos, verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Amém. Mediante a palavra, né? O verbo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Viu que a palavra sempre estava lá. 2 Pedro 3,5, Isaías 44, 24. 2 Pedro 3,5, Isaías 44, 24. Mas alguém encontrou? 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Isaías 44, 24. Bem. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Amém. Glória a Deus. Então nós observamos que o verbo sempre esteve lá em todo o tempo, né? Nunca existiu um tempo em que ele não estivesse lá. João está dizendo, então, irmãos, que o verbo é antes, né, do princípio de Gênesis 1 e 1, que o princípio de Gênesis 1 e 1 é a criação que envelhece. Então, João está dizendo que ele é muito antes disso, bem depois disso, e ele sempre esteve lá, porque ele é Deus. O Filho de Deus tem atributo, ele tem um atributo da eternidade, como está escrito em Isaías 9:6, né? Ele é o Pai da eternidade. Então, o verbo de Deus, ele tem esse atributo. O princípio de João é antes da fundação do mundo, e nunca houve um tempo que ele não estivesse lá. Por isso usa os verbos. Aí, se você voltar aí na leitura bíblica em classe, no verso 1 do capítulo 1 de João, ele vai usar os verbos era e estava, porque ele sempre esteve lá na criação e com Deus. Muito bom. Subtópico 2, o verbo como pessoa distinta, né? Então nós vimos que ele já pré-existe desde a antiguidade, como os irmãos também têm acompanhado as outras lições, que tem frisado muito nisso, tem batido muito nessa tecla da pré-existência, né? Nós vimos aqui nos textos no Antigo e no Novo Testamento que o verbo sempre existiu. Não tem um tempo em que ele foi criado, porque ele sempre existiu. Existe a questão do tempo só das dispensações, né? Das 3 dispensações, essa é a diferença. Muito bom. Agora, ele como pessoa distinta, né? Nós entendemos também, né, que não são 3 deuses, mas um Deus com 3 pessoas, e o verbo, ele é uma pessoa distinta. Olha o que diz a revista aí, acompanha na sua revista. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus, né? João 1, a parte B do verso 1. A expressão grega prostonteon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo, Filho, e Deus, o Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade, da divindade, ou da triunidade, ou da trindade, como queira.
Aí nós temos os versos que provam isso. Deuteronômio 6,4, 1 João 5,7. E continua: o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Vamos ver alguns versículos aqui. Vamos começar pelas referências. João 17, verso 5, a oração sacerdotal. Jesus, ele vai expressar que ele estava com Deus e que ele é uma pessoa distinta. João 17, verso 5. Depois, abre alguém, por favor, em 1 João 1 e 2. 1 de João 1 e 2. Quem encontrou o Evangelho, 17, 5, pode ler. Então é uma outra pessoa, né? Está se distinguindo que ele não é a mesma pessoa do Pai, é uma outra pessoa. 1 João 1 e 2. Quem encontrou? Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Então foi manifestado. Estava com o Pai. Por isso, estar com refere-se a outra pessoa. O evangelista deixa claro que a sabedoria que é descrita em Provérbios 8 e o verbo são a mesma pessoa, distinta do Pai. Porém, lembrando que tem a mesma essência. Não são Deus diferentes, são pessoas diferentes. O fato de a palavra ser Deus implica que Deus, em sua pessoa, não é simples, ele é triuno, como nós lemos em 1 João 1 e 2. Tá, então nós vimos, irmãos, entendemos que ele já pré-existe, é uma pessoa distinta, e agora nós vamos ler e entender aqui que o verbo é da mesma essência, do Pai. O ponto 3. Tudo bem aí? Amém? Você está muito quietinho aí. O verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo da abertura, João revela, o verbo, ele era Deus. Aqui a palavra grega para Deus, theos, aparece sem o artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade, como alega algumas seitas, que ele é inferior. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, como do Novo Mundo, e os Mormons e outros aí. Mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Vamos ver essas referências aí. Pode encontrar essas referências da revista aí, por favor. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno, João 1 e 2, como lemos. E Criador, João 1 e 3. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Vamos ler essa referência, então, para esclarecer que o verbo compartilha da mesma essência, João 10, 30 e depois 14, 9 e 10. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Agora João 14, 9 e 10, por favor.
Amém. Então nós vimos aí Jesus, o próprio Cristo, afirmando que ele e o Pai são uma pessoa, um só, não tem distinção, tá? Ele é Criador, Cristo é eterno e assim por diante. Então o Verbo era Deus, é mais uma afirmação ou declaração sobre a divindade do Filho, porque em Cristo, irmãos, mora toda a plenitude, tudo que é completo, tudo que Deus tem em Cristo está nele, né? Porque tem uma dificuldade aqui, porque se ou nós cremos que Cristo é Deus, né, eterno e soberano, ou nós temos um problema, porque como algumas seitas dizem, né, que Jesus é inferior, ou que são três deuses. Então, se são três deuses, como é que o próprio Deus vai dizer lá no Antigo Testamento que não terás outros deuses diante de mim? Aí nós temos um problema, porque aí no Novo Testamento, como é que ele vai aparecer um outro Deus? Então Deus é um só, em três pessoas, para fazer um trabalho distinto, né? Como nós já aprendemos nas outras lições. Essas pessoas fazem um trabalho em conjunto, porém distinto. E nós vemos isso, irmãos, nas parábolas contadas na história, né, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Cada história daquela é o trabalho de uma das pessoas da divindade ou da trindade, como queira. Então nós observamos isso aí. Então nós vemos que em Cristo habita e mora, né, toda plenitude. Nós vamos ler mais alguns textos da Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 8. Depois o outro irmão abre Salmo 45, 6 e 7 e Salmo 93, verso 2, por favor. Hebreus 1 e 8, Salmo 45, verso 6 e 7 e Salmo 93, verso 2. Hebreus 1 e 8, por favor. Aí Salmo 45, 6 e 7, Salmo 93, 2. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono é para todo o sempre. Então ele tem a mesma essência. Aí vai confirmar isso, de onde o escritor aos Hebreus tirou. Salmo 45, 6 e 7. Quem encontrou pode ler. Então nós observamos que o escritor aos Hebreus, ele repete o texto do Salmo 45, versos 6 e 7. E o Salmo 93, verso 2, vai dizer assim: O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Dá um glória a Deus aí, por isso ele é desde a eternidade. Aleluia. Então o nosso Deus, irmãos, ele é pré-existente, né? O nosso Deus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele é uma pessoa que, junto com o Pai e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é uma alma, ele é uma outra pessoa que nos salvou, e ele é o Verbo da mesma essência, ele não perde a sua essência, porque ele é Deus eternamente, para todo o sempre. Amém. Aleluia, né? Vamos para o ponto 2. O verbo como criador. O verbo como criador. O agente da criação. Então nós vemos no ponto 1, nós enfatizamos aí que ele
já existia, que ele é uma pessoa distinta e que possui a mesma essência do Pai. Então, observamos, irmãos, agora, como Criador, o agente da criação. O Verbo como agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. Gênesis 1, a parte A do verso 1. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Gênesis 1, 21 a 27, 2, 4, 5, 1, 2, 6 e 7. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, né? O nome no latim, o ex nihilo. Hebreus 11, 3, que nós lemos o texto agora há pouco. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, como nós já lemos esse texto aqui de Salmos, né? Isaías 45, 12, Neemias 9, 6, quanto no Novo Testamento, Atos 17, 24, Romanos 1 e 20, Apocalipse 4, 11. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus, como está em Colossenses 1, 16 e 17. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo, como registra Hebreus 1 e 2. Então, nós vamos ver que o Verbo, ele é um agente aí da criação. No façamos, lembra do façamos? Gênesis 1, 26. Então, Cristo já estava lá. Ele estava já com Deus, como lemos nos outros textos. Em Colossenses, irmãos, abre aí sua Bíblia. Colossenses 1, verso 13 a 17. Nós vamos ver uma palavrinha aí. Primogênito é o que tem autoridade sobre tudo. Primogênito não quer dizer somente de primeiro, mas o que tem autoridade sobre tudo. O agente da criação. Ele é o agente e não o sujeito a ela, né? Como está no verso 16. Tem uma palavrinha lá que nós vamos enfatizar ela. Tem uma conjunção explicativa. No verso 16 tem uma conjunção explicativa que liga um verso ao outro. Porquanto, né? Essa palavrinha. Vamos observar isso no texto. Colossenses 1, 13 a 17. Vamos ler. 13 a 17. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a redenção dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém. Então nós vamos, observa aí que na sua Bíblia vai estar a conjunção explicativa, porquanto, pois ou porquê. Uma dessas três conjunções vai estar aí. Porque não somente criou, mas ele sustenta a criação. Ele não é somente o Criador, mas ele sustenta tudo nele, tudo por ele, tudo para ele. Então, nós observamos que ele, além de ser o agente, ele é o que garante todas as coisas. Então, ao trocar os verbos do imperfeito para o auristo, tornar-se, João apresenta Cristo como um agente ativo nesta criação. Então ele faz um joguinho aqui de palavras no grego, irmãos, em que ele coloca Cristo não só como criou e deixou para lá, não é só isso. Ele cria e sustenta, e segura, e garante todas as coisas. É ele, através dele,
tudo por ele. Aí cabe até uma discussão meio que filosófica, né? Todas as coisas. Deus está em todo, o Cristo, né? Está em todas as coisas, ou todas as coisas estão nele? Aí vocês vão pensando aí, depois nós conversamos. Então, Jesus, irmãos, ele é o agente da criação, mas muito mais que isso, ele é o que sustenta todas as coisas, né? Não, ele também, irmãos, é uma fonte, né? A fonte da vida, que além de criar e sustentar, ele também é a fonte da vida. Olha o que diz o texto aí, a sua revista. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. Nele estava a vida. Referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Pode ir procurando esses versículos aí que nós vamos lê-los. A expressão denota autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade, como está registrado em Atos 17, 25. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver, ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da divindade ou da trindade, como está em João 10, 30, 14, 9 e 17, 5. Então nós vamos observar aqui, irmãos, esse detalhe importante. Ele foi o agente da criação, ele sustenta todas as coisas e ele é a fonte de vida. Não somente tem a vida, mas ele é a vida. Ele próprio é a vida. E ele nos deu vida. Olha que bênção, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é assim? Mas quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós ficamos vivos para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler esses versículos aí, irmãos. Que o autor está dizendo, a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, quanto física, espiritual e eterna. João 3,16 e 1 de João 5, 11 a 12. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia. 1 de João 5, 11 e 12. Quem encontrou pode ler. Depois alguém já abre, por favor, em João 14, 6. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Glória a Deus. João 14, 6. Pode ler. Michele. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele é a vida eterna, irmãos. Então, se você crê, se você tem Cristo, você tem a vida eterna para todo o sempre. Glória a Deus. Então, esse é o verbo. E então, se ele é o agente, ele sustenta todas as coisas, ele é uma fonte de vida, e ele é a luz dos homens, né? O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece
nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, parte B do verso 4 e o 5. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. 1 João 1,5. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira, João 1,9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz, João 8,12. Nós vamos ler esse versículo, tá? Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado, Mateus 4,16, João 3,19. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, João 1,9, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego catalambano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Então, ele não pode receber, não pode prevalecer. Existe aqui uma diferença, tá? Entre uma noite, a escuridão e as trevas, tá? Noite é um período, ou a escuridão da noite é um período cronológico, tá? Ele é definido entre o pôr do sol e o nascer do sol, né? Então tem as trevas, irmão. Trevas, elas são uma condição, tá? Então, não confunda a escuridão da noite com trevas. As trevas, ela é uma condição. A escuridão absoluta, um estado para ignorância ou perdição dos homens. Vamos ler aí João 3,19, para a gente entender isso. E depois você abre também em João 12,46. 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Viu que as trevas está ligada às obras. Então as trevas aqui é a condição, tá? Sim, pode. Só aguarde só um minutinho, só espera o microfone chegar até o irmão, por favor. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então está relacionado em ouvir a Deus. Lembra? As trevas, então, é uma ignorância, está relacionado à perdição. E ela refere-se, irmão, então, à condição do homem, do pecado, lá no Éden também. Lembra que o homem, lá no Éden, quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é esconder-se, né? Então, ele tenta se esconder. Por quê, irmãos? Porque a sua obra foi má. Então, agora ele está em trevas. Então, essa condição, a diferença entre treva é uma condição, fala da minha perdição ou da minha condição, é diferente da escuridão da noite, né? Então fala das obras feitas nas trevas, e a Bíblia vai falar isso, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Vamos ler também? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. E depois o irmão abre em Lucas 12, 2 e 3. Que aí nós vamos ver a Bíblia falando sobre esconder seus atos porque as obras são más. 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Observa que está ligado às obras.
julgamento, condição, vida, do que as pessoas fazem. Ele diz: espera, porque a luz que é Cristo vai iluminar tudo, todas as coisas. Lucas 12, versos 2 e 3, por favor. Porquanto tudo o que é em trevas disseste, a luz será ouvida, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Aleluia. Então, naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, tudo será esclarecido. Ah, Senhor, mas eu não fiz, eu não falei, eu não... Aí vai estar escrito lá, tudo às claras, porque Cristo é a luz do mundo e a luz dos homens. Aleluia. Por isso que ele é o sol da justiça, irmãos. Ele é o sol da justiça, porque ele vai iluminar todas as coisas. Lembra lá em Apocalipse, no finalzinho, que vai dizer que não vai precisar mais a nova terra, os novos céus, não vai precisar mais dos luminares, né? do sol, nem da lua, porque Cristo é a nossa luz verdadeira. Amém? Glória a Jesus. Tudo em paz aí? Entendendo? Então vamos lá, vamos prosseguir. O terceiro ponto, irmãos, vai falar sobre o Verbo como revelação do Pai. Então nós vamos ver aí a encarnação do Verbo. Ele vai revelar o Pai na plenitude dos tempos, né? Então, na plenitude dos tempos, ele revela o Pai. João também apresenta o Verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou, né, entre nós, e vimos a sua glória. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Filipenses 2, 6 a 8. O termo grego eskenosen, né? Habitou, significa literalmente armou a sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, lá do Êxodo 25, verso 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim, comparado a este tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Colossenses 2:9. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, como Mateus descreve em 23. A plena revelação do Pai, como está em Hebreus 1:1, que ele diz que Deus tinha se revelado de muitas formas, mas por último ele se revelou como o Filho. Então nós vemos aqui que o Verbo não era somente uma voz de comando. Ele agora se torna carne. O Logos era uma forma da essência de Deus se manifestando, né? Ele se comunica com a criação. Jesus, em seu papel como filho, era a encarnação humana da verdade divina. Então ele nesse tabernáculo é uma forma de um corpo humano cheio de juízo uma coisa que nós temos que ver a diferença, irmãos, que nesse tabernáculo há um paralelo, né, entre o tabernáculo do Antigo Testamento com esse, porém o outro era cheio de fogo e juízo. E João vai dizer que esse agora é cheio de graça e verdade. Olha que bênção, né, que é para nós. Então, devemos aproveitar essa oportunidade, né? Ao invés de ter um tabernáculo cheio de fogo e juízo, como antes, esse é cheio de graça e verdade. Uma outra coisa que nós temos que observar aí nessa encarnação, irmãos, é que Romanos 8:3 indica que
somente que ele era a semelhança de carne, tá? Então, tem até algumas pessoas que fazem confusão a respeito disso. Ah, mas se ele foi carne, ele pecou. Não. Romanos 8,3 vai dizer que ele foi a semelhança. Embora as duas naturezas estivessem mescladas, as características individuais das naturezas permaneciam distintas, tá? Elas não se mesclaram para formar uma terceira, mas sua natureza divina existia na natureza humana e se expressava através da natureza humana cheia de graça. Então, elas compartilhavam, né? E aí a divina, ela sobrepunha. Isso é importante para nós entendermos que a graça de Deus, ela veio sobre forma humana, não como pecador, mas para redimir os nossos pecados. Muito bem. A plenitude da graça e da verdade. João é o testemunho ocular da encarnação do Verbo. Declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória, que no grego é doxa, remete ao conceito da Shekinah. Essa palavra aí, irmãos, ela no hebraico, ela não existe, tá? É kavod, e não Shekinah. Shekinah vem de uma tradução americana, vem dos mormons. Essa palavra ela não existe. Nenhum dos escritos, nenhum das cópias, essa palavra existe. É kavod, como está lá em 1 Samuel também. A palavra hebraica kavod. A presença gloriosa de Deus entre o seu povo, né, como registra Êxodo 40, 34, 35. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Então, nós vamos observar que ele encarna, né, e vem cheio de graça. João dá, ao testemunhar a manifestação gloriosa do Filho, ele destaca novas qualidades, cheio de graça e verdade. Além da glória que é revelada do próprio Deus, do céu todo ali, a manifestação completa, ele ainda declara que é cheio de graça e de verdade. Essa glória foi manifestada para libertar, salvar e fortalecer aqueles que foi revelado. Vamos ler Pastor, o texto? 2 Pastor, Pedro. Só fazer um comentário sobre a plenitude, né? Que o senhor muito bem nos ensinou. E também aquele ponto que o senhor chamou a atenção sobre se Cristo está em todas as coisas ou todas as coisas estão nele, né? É interessante esse tópico. Quando a gente entende plenitude, a gente percebe que não há contradição nisso, porque Colossenses, como o senhor leu também, explica que Cristo está em todas as coisas, porque desde o princípio todas as coisas estão nele. Vou tentar. Então há uma sequência, uma interligação. Vou tentar demonstrar isso, por exemplo, na gestação, né? Que a criança está dentro do ventre, quer dizer, a criança está no ventre. E dentro da criança flui
todo o alimento, todo o sustento que provém da mãe. Então a mãe está na criança. A mãe sustenta a criança. Então não existe criança sem a mãe. E toda a criação foi feita em Cristo, então tudo, é o que está escrito em Colossenses, né? Tudo habita em Cristo. Então, por que tudo habita em Cristo? Cristo está em tudo. Né? Então, as duas coisas se conciliam. Se conciliam muito bem. Agora, diferentemente do parto, quando a criança ganha autonomia, né? Se separa da mãe, a criação não tem autonomia. Por quê? Porque eles não têm em si a vida, né? A criação não consegue, não tem. O poder de ter a vida em si mesmo é só de Deus, né? Mas aí tem um pecado, né? E aí a Bíblia vem e fala que Deus faz separação, né? Mas quem mantém essa separação? É o próprio Deus. E a Bíblia fala que Jesus tem a chave do inferno, né? Então, lá, né, Satanás, quem será lançado no inferno, quem sustenta até o inferno e aquelas prisões, quem tem poder para sustentar tudo aquilo é Jesus Cristo. Embora eles estejam separados da graça que o senhor acabou de explicar, da verdade, né? Então, não que eles criaram alguma coisa, o mal criou alguma coisa, né? Mas em Romanos fala que Satanás e as pessoas que seguem ele mudam a verdade de Deus. Eles não criam algo por si mesmos, não, eles pegam a verdade de Deus e mudam. E mais para frente, lá em Romanos no início, fala que eles não são criadores de mal, eles são inventores de males, que pegam a verdade de Deus e mudam ela em algo que contraria, né? Amém. Isso aí, meu irmão, perfeito. E Cristo, ele vem, e por mais que as coisas se separam, irmãos, estejam separadas, porque a Bíblia vai dizer que o pecado faz separação, mas Cristo, ele veio e une tudo isso. A questão é só a nossa resposta agora. Que nós respondemos aceitando a oferta de Deus para nós. Esse é que é o mais lindo, sabe? Isso é a parte linda da coisa. Porque nós não merecíamos nada. Mas o que nós temos que fazer é só aceitar. A resposta que nós damos é aceitar essa oferta linda que Deus deu para nós. Ele nos deu vida, Ele nos deu fonte de luz, Ele nos fez todas as coisas. Então, o desejo de Deus não é ver nós separados aqui, como diz Wesley, como um parto, né? Que segue a sua vida. Não, Ele quer que nós continuamos ligados, irmãos, atrelados a Ele. Aleluia. Você pode sentir esse amor, essa graça? Olha o quanto isso é importante. Nós vamos partir aqui para o último tópico e vocês vão ver que só aqui no Evangelho de João eu vou anotar aqui 5 formas que Deus se manifestou a nós. E vocês vão ver que, irmãos, é amor, um amor assim, incompreensível. Toda expressão que nós usássemos, que nós não iríamos conseguir explicar nem 20%, nem 10% disso. Então, esses dias eu conversando com algumas pessoas, lá no meu trabalho, eu já disse para os irmãos aqui que eu atendo muitas pessoas lá na minha sala. E eu percebi uma dificuldade, Wesley, dos crentes principalmente, irmãos. Uma das maiores dificuldades do ser humano é deixar ser amado. É se deixar ser amado. Eu percebi isso. Porque as pessoas, irmãos, eles querem amar. Eles querem ter
ao invés de se doar. Cristianismo, presta atenção nisso, cristianismo é relacionamento. Nenhum casamento subsiste, irmãos, se não tiver compartilhando. É isso que o Wesley acabou de falar aqui, ó. Isso aí tinha que ser escrito. Escreve isso depois e coloca lá no grupo. Isso tem que ser escrito, irmãos. Porque é compartilhar do Criador, compartilha com a criação e a criação compartilha com o Criador. É uma simbiose, é um negócio assim, é uma química muito poderosa. Mas sabe qual que é o maior problema nosso? É porque nós não nos entregamos, nós não confiamos. As pessoas não deixam ser amado, elas não se jogam, porque com as experiências pessoais que elas têm, elas transferem isso para Deus. E nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos entender que nós nunca vamos conseguir, pastor Zé, amar o suficiente para nos satisfazer, porque Deus, ele é infinito, irmãos. Ele é muito superior a nós. Então, ao invés de nós tentarmos ter Deus, por que que nós não deixamos Deus nos ter na sua completude? Você está entendendo isso? Ao invés de você orar, jejuar para ter Deus, ore e jejua para Deus te ter na sua plenitude, dominar o seu ser. Ao invés de você orar e jejuar para amar a Deus, se deixe ser amado. Quando você se entregar, aí você vai ver que o cuidado do soberano, as mãos gloriosas do Senhor, vai estar sobre a sua vida e sobre a sua casa. É isso, irmãos, é que importa. É um relacionamento. Deus é muito grande para nós termos dentro de uma caixinha. Ele é muito infinito. Mas Ele é Pai. Ele é eterno e soberano e grande o suficiente para te ter e te cuidar de você. Isso é o que importa. Aí nós somos levados, e isso nos leva para os nossos sentimentos. Não é assim? Nós baseamos o nosso relacionamento, às vezes a nossa crença, com o que sentimos. E não com o que Deus sente por nós ou fez por nós. Olha a nossa fraqueza. Conforme o que pensamos ou sentimos na hora ou no dia, é que baseamos o nosso relacionamento. E nós, nos dias de tristeza, de angústia, nós nunca paramos e dizemos: o Senhor me ama da mesma forma. O Senhor cuida de mim da mesma forma. É isso o que importa, irmãos. É isso o que importa. Esses dias para trás teve uma tragédia, né, lá na cidade. Um jovem morreu de acidente. E a mãe também é muito jovem, já conhecida nossa, já de muito tempo. E uma dor indescritível, né? E aí, eu conversando com ela, e ela disse para mim assim: eu vou continuar acreditando que Deus é o meu Pai. Um desespero daquele, irmãos. Uma mãe chegar a dizer isso, é só Deus, é só o Espírito Santo para fazer. Continue crendo, irmãos, que Ele é soberano na sua vida, diferente da situação. Como diz Paulo, né?
se tem onde dormir, se eu não tenho, se não importa. O amor de Deus, ele vai estar sempre comigo, sempre junto de mim. Amém? Vamos caminhar aqui então para terminar, irmãos. Então, como eu disse, olha só, as manifestações, né? Em Cristo, nós temos, o terceiro ponto vai falar, o revelador do Deus invisível, né? Então, Cristo é o verbo, ele é o revelador do Deus invisível. E Deus se dá a conhecer mediante 5 coisas. Quais são essas coisas, né? A primeira delas é a palavra. Eu vou escrever aqui para depois, né, palavra ou o verbo, né? Para depois vocês anotarem aí. A segunda é vida. Vida. A segunda forma de revelação é vida. A terceira, irmãos, é luz. A quarta é a graça. Cada uma dessas aqui tem um significado, uma forma. E a outra é a realidade, que é a sua manifestação plena. O que quer dizer tudo isso aqui? Deixa eu escrever com outra cor agora. Olha só, a palavra é Deus. A palavra é Deus expresso, tá? É a expressão máxima. Isso ficou muito feio, né? Quando ele se manifesta, ou quando se dá mediante a conhecer, a vida é Deus transmitido. E luz é Deus resplandecendo. A graça é Deus desfrutado. E a realidade é Ele tornado real, percebido. Então Deus ao manifestar o verbo, irmãos, ele vem. A palavra é Deus expresso, é a expressão máxima de Deus. Quando ele se manifesta com a vida, ele transmite, é Deus transmitido. A luz é Deus resplandecendo. A graça é desfrutado. E a realidade é Deus real, percebido. Então, nós temos a manifestação do poder, do amor, justiça, verdade e demais atributos do Pai em Cristo. Olha o que vai dizer aí o texto, né, a revista. No último versículo do seu prólogo, né, que o autor não coloca aqui, que é o verso 18, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. João 1,18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível, como está descrito em Êxodo 33:20, primeira carta de Timóteo 6,16. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, monógenes, theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, emousios, do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Por isso que ele diz: quem vê a mim,
vê o Pai. Quem vê a Cristo vê o Pai. Por quê? Ele é Deus expresso, transmitido, resplandecido, desfrutado e percebido. Pensa que bênção. Nós recebemos tudo isso. Entende a importância de sermos, de termos uma conexão maior, de nos entregarmos mais, de nos deixar ser amado? Como eu disse, nem é com um relacionamento, irmãos. Por isso é que a igreja é a esposa de Cristo. Por isso que tem essa relação de casamento. Porque é como num casamento físico aqui. Marido e mulher que não se completa, que não compartilha, não permanece. Tem que compartilhar. E com Cristo, esse relacionamento é a mesma coisa. Ele se expressou, ele é transmitido, mas eu tenho que receber. Ele é resplandecendo, né? Eu vendo a luz. Agora eu saio da minha condição de treva, de ignorância, de pecado. Eu vejo a minha condição. Aí eu vou desfrutar da graça, da oferta que me foi dada. E aí eu vou tocar, sentir. Agora ele vai morar em mim, vai ser real. Agora vai ser algo que eu posso sentir, irmão. É real, Cristo é real, ele é percebido. Entende a importância de você se entregar ao Senhor? Vamos partir aí para a conclusão. Vamos concluir, né? Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestadas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. E que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Quando você conhece, você proclama. Quando você proclama, essa glória se torna conhecida. Em Marcos 3:14, a Bíblia diz que Jesus convoca os 12. Ele convoca para estar com ele. Aí tem uma vírgula. Então, qual que é o primeiro ponto? Estar com ele. Conhecê-lo. Conhecê-lo, porque ele se expressou. Depois, nós sentimos a vida. Aí nós desfrutamos de tudo isso aqui. Aí depois o verso vai continuar. E enviá-los a pregar. Então, primeiro, esteja com ele. Desfrute dele. Sinta ele. Abrace ele. Faça tudo. Aproveita, desfruta. Receba tudo que você tiver que receber. Depois, você faz alguma coisa. Preocupe-se em fazer alguma coisa. Mas antes, desfrute de tudo que você ganhou. De todos os presentes que Deus deu.
Eu costumo dizer que lá no Gênesis, capítulo 2, né? Nós vemos somente uma ordem, não é assim? Nós vemos lá só uma ordem. Quando Deus diz para o homem não tocar na árvore, só que lá tem duas. E ordenou o Senhor, depois você observa lá, de todas as árvores comerás. Então, não participar das coisas, não desfrutar de tudo isso aqui, também é pecado. Depois é que ele diz, e não toca na árvore. Estava conversando com o Juscelio agora há pouco, antes de iniciarmos aqui, e ele me falava sobre graça e conhecimento. E eu contei uma história para ele do pastor Tozer, né, que um jovem chega perto dele e pergunta, Senhor, o que é mais importante, a graça ou o conhecimento? Aí ele vira para o jovem e faz assim, qual asa o passarinho usa mais? A da esquerda ou a da direita? Graça e conhecimento são as nossas pernas. O crente não pode andar manquejando. Desfrute de tudo isso aqui. Se relacione. Receba Cristo na sua plenitude. Depois se preocupe em fazer algo. Amém? Deus abençoe os irmãos.